Olá a todos, tripulantes da Terra. Aqui é o Arthur novamente. Gostaria de fazer hoje um exercício, uma hipótese, como se fosse quase uma brincadeira, de a gente idealizar situações, cenários, hipóteses de futuro. A gente poderia brincar com essa futurologia de uma forma de tentar pensar como será o mundo daqui, o fim dessa problemática que a humanidade está vivendo, que é essa expansão do Covid-19, e vamos entender como que será o ano que vem. Vamos começar a projetar futuros sobre como será a partir de então. Então, vamos imaginar que passou o isolamento social, o vírus está sob controle, e vamos tentar entender quais são as tendências que podem ocorrer. Eu comecei a pensar, por exemplo, inicialmente em determinadas empresas. Certas empresas podem vir a não existir mais, não somente pelo momento de que ficou fechada suas empresas para atender o público, porque se pensou que esse nicho que se oferecia era um nicho importante, passou a acreditar que não é mais. Ou seja, como estava aberto só produtos de itens de primeira necessidade, descobriu que quando a empresa foi fechada, aquilo não era um item de primeira necessidade. Então, essa empresa tem que repensar o seu nicho, repensar o seu know-how, o seu plantel, enfim, todo o que oferece para o cliente. Porque descobre, então, que nesse caso, o seu produto não é necessário, não é essencial para a vida, como é, por exemplo, a alimentação, como é a questões de medicamentos, da farmácia, enfim, itens de primeira necessidade. Então, essas empresas que não são itens de primeira necessidade começam a se repensar. Também começa a repensar a necessidade de porta aberta, de atendimento tete a tete, atendimento com o cliente. Porque eles começam a descobrir essas empresas, aqueles empresários, empresas que tinham resistência ao mundo online, começam agora a ter que aderir. E a entrega delivery, a entrega online, começa a aparecer a necessidade da empresa também ter a sua matriz, a sua duplicação, assim seja, no mundo virtual. Outro ponto que a gente pode pensar também é a estrutura de trabalho. A estrutura de trabalho também vai ter modificações, porque se descobriu que é possível trabalhar em casa, é possível trabalhar home office, com o seu computador em casa, onde você esteja. Isso as empresas ou os serviços públicos que ofereceram esse tipo de oferta para os seus funcionários, colaboradores, enfim, vão descobrir que é possível você tirar a pessoa daquele setor, e aquele setor muito oneroso muitas vezes, que você tem custo de energia, de local, aluguel, cafezinho, enfim, vai descobrir que não tem essa necessidade e pode, de fim, decretar o trabalho agora como home office, algo que pode vir como tendência para esse futuro aqui, principalmente no Brasil. Outra questão importante é a educação. As faculdades e as escolas vão começar a descobrir que o espaço da escola e da faculdade ela vai ser um mero contato social, um mero relacionamento social, porque se descobre que pode fazer aulas online, pode usar EAD, pode usar vídeos, pode usar monitorias, enfim. Então se começa a se repensar também esse modelo de aulas presenciais, podendo também os professores terem que se adequar a essa nova ferramenta e não ficar tão preso a aulas presenciais. E esse modelo pode ser repensado a partir de agora na educação. O terceiro item que a gente pode entender como mudança para esse futuro, será a questão da medicina, a nova estruturação da medicina, a medicina agora pensando na questão preventiva, repensando novos modelos diagnósticos, repensando novos modelos de higiene, de como criar esse hábito de higienização constante, não só do ser humano, do corpo em si, mas dos seus espaços de convivência, aglomerações de pessoas, enfim. Então a medicina vai evoluir também nesse avanço preventivo, assim como foi há um tempo atrás, quando criou a medicina sanitarista. E eu acho importante que a gente vai começar a entender também dentro da psicologia, vamos começar a ter um novo olhar sobre o comportamento das pessoas, principalmente depois do isolamento social.
Isso pode trazer novos transtornos mentais ou novas possibilidades de repensar esse ser humano, porque o ser humano agora vai entender novos aspectos de se comportar perante a sociedade. Também temos que pensar na questão da ciência. Como será a confiança daqui em frente na ciência, com novos modelos metodológicos, novas formas de estruturar a sua pesquisa, novos modelos que vão ser implementados no combate não só de vírus e bactérias, enfim, mas também de como se comporta o ser humano diante de determinadas situações, como foi da pandemia e assim vai. Também podemos repensar a confiança perante as pessoas à política, aos seus políticos, aos seus comandantes. Será que eles gostaram da forma que eles conduziram? Vão passar exigências maiores para esses comandantes ou não? Agora vão entender o processo, vão querer participar mais dos processos de decisões. Vai forçar os governantes, o poder público, né, a política, criar políticas públicas, principalmente políticas públicas voltadas para a proteção da população e prevenção de que algumas coisas podem não surtir efeito de imediato, mas que pode pensar um planejamento a longo prazo. E por fim, que eu vejo que vai ser muito importante, porque isso é algo que atingiu todos os países, ou seja, toda a humanidade, nós vamos entender que os países vão precisar de um plano global. Eles vão entender que tem que ter um plano global para poder se reorganizar como países economicamente ativos e também como países protetores da sua população. Entendendo que o financiamento tanto da medicina como das políticas públicas e prevenções e economia vão ter que ser financiamentos globais, financiamentos coletivos e não somente vinculados de um país. Okay? Essas são algumas ideias de brincadeira que pode vir a surtir efeito no futuro e de consequência desse isolamento social e dessa questão do coronavírus. Eu gostaria que você fizesse o mesmo. Vamos tentar fazer essa brincadeira de hipóteses de futuro para que a gente possa entender melhor como será esse futuro e criar esses cenários. Esse é um dos cenários que eu vim refletir com vocês. Possamos ter outros aí, tá? Ok, até mais e fique com Deus.